estamos iniciando a aula de número 7, tá bom? E pode colocar, Lucas, o primeiro slide. E sempre falando aos irmãos que fiquem à vontade. Se quiser interromper, não estão sendo mal educados, não, tá? Importante a participação, é importante as perguntas, vamos tirar as dúvidas, tá bom? Bom, essa é a última aula referente ao livro de Daniel. Não é que esgotamos Daniel, nada disso, mas com relação às profecias, à escatologia, nós praticamente abordamos tudo, só está faltando essa aula, ok? Mas, conforme o estudo vai prosseguindo em outros livros, como Mateus, Tessalonicenses, Apocalipse, nós vamos estar sempre voltando aqui, porque Daniel é a nossa chave, a nossa base para entender a escatologia. E sempre que nós iniciamos, eu sempre gosto de colocar aqui uma característica de Daniel, que eu chamo de a característica de um vencedor, porque Amém. nós estamos querendo, buscando ser vencedores. Então, cada aula até aqui, nós vimos uma característica, e como nós chegamos agora no capítulo 9 de Daniel, a característica aqui é a oração de Daniel. Ela está no versículo de 3 até o versículo 19. E no slide aí eu coloquei, ele invocou 11 vezes o nome do Senhor nessa oração. Que maravilha, que bênção, não é? Daniel era alguém que invocava o nome do Senhor. Ele é o nosso modelo. Não é agora a gente tem uma fórmula, então quando orar eu vou precisar invocar 11 vezes para poder valer, não é isso, né? É que conforme você ora durante o dia, você está invocando, orando, você está invocando o nome do Senhor, porque quando você invoca, você está declarando que Ele é Deus, Ele é soberano, Ele está no trono, é Ele que nos governa. Então aqui, a primeira invocar de Daniel, nessa oração, está no versículo 4, né? Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, ah, Senhor. Às vezes você vai perguntar, mas, ah, Senhor é invocar? Eu aprendi que eu tenho que falar, ó, Senhor. Não é? O A, o O, o E, o I, o U, né? Senhor. É apenas o A, o E e o U é uma interjeição. O invocar é quando você fala Senhor Jesus, Senhor Deus, tá bom? Esse é o invocar. O O, o A é só uma interjeição. Então aqui ele quando viu que já estava no final do cativeiro de Israel, ele disse: Ah, Senhor Deus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos. Irmãos, você ama o Senhor? Você guarda a palavra do Senhor? Então você tem que invocar baseado nessa palavra, baseado nesse amor, nesse relacionamento que você tem para com Deus. O segundo invocar está no versículo 7, que fala: A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Você vê que você não é nada, você precisa do Senhor e você o invoca. No versículo 8 tem o terceiro invocar: ó Senhor. Não é? No versículo 15, você tem um quarto invocar. Daniel fala, na verdade, ó Senhor nosso Deus. No 16 ele fala, ó Senhor, segundo todas a tua justiça, aparta a tua ira e o teu furor de nós. O versículo 17 tem o sexto invocar. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração
do teu servo. No versículo 18 tem o sétimo invocar, que ele fala: inclina, ó Deus, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha. Quer dizer, está invocando o Senhor pedindo iluminação. No versículo 18 tem o sétimo invocar: inclina, ó Deus, os ouvidos, ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação. Final do versículo fala: porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Nós não oramos, queridos irmãos, baseados no que nós somos, do que nós fazemos, mas nós estamos fiados, quer dizer, baseados nas muitas misericórdias do Senhor. E o 19, nós temos aqui 3 invocar no mesmo versículo, né? Você tem, ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu. O último invocar é bem íntimo, né? Ó Deus meu. Graças ao Senhor, né? O vencedor é esse, que tem essas características e que tem relacionamento com o Senhor e aquele que vai reinar junto com Cristo. Reinando já hoje, né? Nós temos que reinar em realidade, usando a oração, para que na manifestação possamos tomar posse do reino. Amém? Você tem invocado o nome do Senhor? Quantas vezes? Depende do dia, né? Tem dia que invocamos muito, tem dia que a, a turbulência não, né? O sufoco do dia, você já sai, vai lembrar do Senhor quando já está dirigindo, aí mesmo dirigindo você começa, ó Senhor, perdoa e ajuda-me. Aleluia. Pode passar mais um slide. Então, já vimos aí a oração de Daniel, ele invocando o Senhor. Vamos agora ver o início, que o versículo 2 do capítulo 9 fala assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos do que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era 70 anos. Então, Jeremias é um profeta que veio antes de Daniel, antes do cativeiro. E ele profetizou. Isso está lá em Jeremias 25. Né? Estou colocando aqui para que depois você dê uma olhada. Nós não vamos ter tempo de ler essa profecia. Mas Jeremias já falava que vocês serão deportados para a Babilônia, mas esse cativeiro de vocês terá 70 anos quando eu voltar novamente para vocês e trazê-los de volta para Jerusalém. E depois, entre o 25 e o 29, Nabucodonosor realmente cumpre essa profecia, ele leva o povo cativo. E aí, lá em Jeremias 29, no começo do reinado aí de Nabucodonosor, Jeremias escreve uma carta para eles, que o cativeiro iria durar 70 anos. E Daniel, agora lendo isso, percebeu que realmente já cumpriu e que ele precisaria, diante do Senhor, com essa oração, despertar o povo para retornar. Pode passar mais um. Aqui é um mapinha só para a gente se situar. Você vai ver ali que no começo, na esquerda, você tem ali o ano 1010 a.C., foi quando Davi começou a reinar. Depois, o reino foi dividido em 931. Ficou o rei do norte, Israel com as 10 tribos, e o reino do sul, que ficou Judá e Benjamim.
ok? O Reino do Norte, em 722, ele foi exterminado pelo rei da Síria, que é um império que veio antes da Babilônia. E depois, no ano 605, Nabucodonosor ele invade Jerusalém, destrói o templo, destrói os muros e leva o povo ao cativeiro. Então, essa seta que está aí, ela está indicando esse período de Nabucodonosor a Ciro, que é os 70 anos, tá bom? Depois continua a história, né? Pode passar mais uma. Tira aí, Dani, Lucas, para a gente ver os irmãos aqui, ter um pouco de comunhão. Tudo bem, irmãos, até aqui? Eu estou querendo dizer isso para não confundir com as 70 semanas que nós vamos ver agora, tá bom? Foi um período de 70 anos em que eles estão cativos e cumpriu-se a palavra do Senhor. Olha a importância que tem o registro da palavra, porque se não tivesse Jeremias escrito, isso não teria chegado até Daniel, 70 anos depois. E ele não poderia ter essa luz de já convocar o povo, mostrar para os governantes, para que o povo pudesse retornar. Volta lá, Lucas, agora. Então, depois da oração de Daniel, nós temos essa profecia das 70 semanas, tá? Está aqui no versículo 24, Daniel 9, 24. Ali fala o seguinte: olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Isso é uma revelação que Deus enviou para Daniel através do anjo Gabriel, por causa da oração dele, ele preocupado com a situação. Então, o anjo falou para ele: você considera a coisa e entenda a visão. E a visão é essa que ele recebeu. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quer dizer, a partir dali, iria ter 70 semanas para a história de Israel. Nós vamos ver detalhadamente agora como é que foi dividida essas 70 semanas. Qual é o objetivo das 70 semanas? Quando elas terminarem, vai cessar a transgressão, vai dar fim aos pecados, vai expiar a iniquidade, vai trazer a justiça eterna, vai selar a visão e as profecias e vai ungir os santos dos santos. Quando acontecer essas 6 coisas, isso aí vai acontecer na volta do Senhor, vai começar o novo tempo, vai começar o milênio, que é o reino messiânico de Cristo aqui na terra. Então, a história de Israel vai até a volta do Senhor. A visão é essa. A partir dali, de Daniel, do retorno do povo para Jerusalém, até a volta do Messias, do Cristo, é o período da história do povo de Israel. Tá bom? Pode passar mais um, irmão. Isso daí, irmãos, nós precisamos entender essa conta pelo princípio dia-ano. O que é o princípio dia-ano? Eles usavam muito, na época, essa terminologia de semanas. Vocês lembram aquela vez que o Senhor mandou Moisés separar 12 espias, um de cada tribo, enviou para. Estava no deserto e enviou para espiar
a boa terra, não é? E os 12 voltaram e eles ficaram 40 dias lá espiando a boa terra. Quando eles voltaram, eles só Josué e Caleb é que foram positivos, mas os demais trouxeram notícias negativas de que não era para subir, que o povo era gigante, e eles ali era como gafanhoto, ia ser esmagado, tal. E isso conturbou muito o coração de todo o povo. Então, por causa disso, lá em Números 14:34 está registrado, segundo o número dos dias que espiaste essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós a vossa iniquidade, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento de vocês. Então, o que está dizendo aí? Que aqueles 40 dias vezes um ano eram os 40 anos que eles iam ficar. E lá em Levítico 25, é uma lei que o Senhor deixou para o uso da terra. Eles iriam cultivar a terra, iriam prosperar na terra boa de Canaã, tá certo? Só que ia ter que separar um ano, né, um tempo para a terra descansar, que seria o jubileu, né, que eles chamam jubileu da nação de Israel. Então, lá em Lucas 25:8 está escrito assim, ó, contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, uma semana é 7 anos, cada dia contando como se fosse um ano. E 7 semanas vezes 7 anos dá 49 anos. Daí é que a visão agora de Daniel já são 70 semanas. Então, 70 semanas vezes 7 dá o quê? 490 anos. Tá certo? Volta aí, Lucas, para a gente conversar. Não, volta, não, volta não. Alguma dúvida aqui com relação a como é que era a contagem que deveria ser feita das 70 semanas? Tudo certo? Então vamos em frente. Coloca lá, Lucas. Vamos continuar a profecia das 70 semanas. Então, o versículo seguinte, 25, eu dei uma organizada aqui nele, para que a gente possa entender melhor, mas é o que está aí na sua Bíblia. Fala assim, sabe e entende. Eu estou lendo o versículo 25, tá bom? Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, haverá 7 semanas. As praças, quer dizer, as ruas e as circunvalações, que são os muros, se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, de acordo com aquela conta, aí nesse gráfico está ali, né? 7 semanas seriam 40 anos em que eles iriam, desde que veio o decreto para reconstruir Jerusalém, tá ok? Eles iriam eles iriam de uma maneira angustiosa, sacrificial, de muita luta, muitas lutas, eles iriam reedificar o templo, tá? E até a reconstrução de Jerusalém. Pode passar mais um, Lucas. Isso de fato aconteceu. Se você pegar e colocar aí os livros em ordem, você vai ver aí que o cativeiro
os profetas que falaram por Deus durante os 70 anos de exílio aí, foi Daniel e Ezequiel. E quando volta para começar a reconstrução, você tem aí os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, se você quiser entender esse tempo aí. E no livro, você tem Esdras retornando com a primeira leva de pessoas, né? E Neemias depois. Junto com Esdras, né? Na verdade, veio Jesua e Zorobabel e os profetas Ageu e Zacarias exortando o povo para restaurar o templo. Só que chegou num momento que a perseguição era tão grande, quando se você for ler lá o livro de... Não temos tempo aqui, né? Ler o livro lá de Esdras, você vai ver que eles chegaram a impedir, eles lançaram só alicerce e chegou a impedir. Precisou de muita luta, Esdras interceder lá junto com os imperadores para que a ordem realmente fosse cumprida. E Esdras, como um sacerdote, ele foi para Jerusalém, tá? E ele restaura o sacerdote, a lei, todo o ofício, todas as coisas do templo, e o templo foi reedificado e houve muita alegria. Só que acontece, você reedifica o templo, mas os muros estão derribados. E o inimigo continuava a penetrar na cidade, causando muitas dificuldades, muitos problemas. Então, Deus usa Neemias, que vai para Jerusalém e anima, encoraja todo o povo a reedificar os muros de Jerusalém. Então, era uma angústia muito grande, porque você tinha que... eu não sei, aí talvez o Estevão é capaz de fazer isso. Eu não sou. Trocar o pneu com o carro andando, tá? Não dá, né, Estevão? Ah, não Então é o dá. seguinte. Então, o que eles tinham que fazer era o seguinte: era, era reedificar o templo lutando. Então, com uma mão, o cara tinha que estar com a lança, e com a outra, com o martelo, com a pá, com tijolo, e vai reedificando, e famílias por famílias foram colocadas, distribuídas por Neemias em volta de todo o muro, para que pudesse ser reedificado e fosse concluído. Então, isso é o que diz a profecia, tá bom? Os primeiros 7 anos, reedificando com muita dificuldade. Graças ao Senhor, o templo foi reerguido e os muros foram reedificados. Passa mais uma, Lucas. Continuando aí o versículo, fala assim: até a ungido, ungido aqui é o Messias prometido, é o nosso amado Senhor Jesus, né, que é o príncipe da paz. A profecia fala que haveria mais 62 semanas. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. E já não estará, e o povo de um príncipe, que é Tito, um príncipe romano, ele, no ano 70 depois de Cristo, ele vem e destrói toda Jerusalém, os muros, o templo. Ele há de vir, destruirá a cidade, o santuário, o seu fim será como um dilúvio. Então, aí nós temos agora, da reconstrução de Jerusalém até o Senhor, ele morrer na cruz, esse ungido, essas 62 semanas. Foi esse período, nós não temos registro na Bíblia, a não ser esse relato aqui da profecia. O que nós conhecemos desse período é através de um historiador chamado Joséfos, tá? Um historiador judeu,
ele escrevia para o Império Romano, e também temos os livros apócrifos, chamado Primeiro e Segundo Macabeus, que são aqueles que, quando... Lembra, nós falamos na reunião passada, Antíoco, lá, Epifanes, que ele invadiu Jerusalém, ele tinha feito ali uma aliança com o povo de Israel, ele era lá do Rei do Norte, estava lutando com o Reino do Sul, mas depois ele ao retornar, ele profana o templo, coloca dentro do templo, mata o sumo sacerdote, coloca dentro do templo uma imagem de Zeus, sacrifica no altar uma porca, né? Realmente profanou ali totalmente o templo. E Macabeus são sacerdotes que se revoltaram e lideraram o povo de Israel para expulsar Antíoco Epifanes e seus exércitos, e restaurou o templo e fez uma festa de dedicação, chamada até hoje festa de dedicação. Ok? É o que nós sabemos desse período aí. Do lado direito, depois das 62 semanas, você sabe que 62 mais as 7 anterior, nós estamos perfazendo aí 69 semanas. Fica faltando uma última semana de 7 anos, tá bom? Essa última semana, perdão, antes de falar da última semana, do lado aí da cor amarela, nós vamos ter um intervalo de tempo, tá? Que é, como eu falei, esse intervalo que nós não temos muito registro, que é esse intervalo do Senhor morrendo na cruz até o anticristo fazer o pacto com Israel, que vai ser a última semana, é o tempo da igreja, é o tempo dos gentios, que será o assunto da nossa próxima aula. Então, se você quiser saber a história da igreja, desde Pentecostes até a volta do Senhor, não falte a próxima reunião, próxima aula, que nós vamos colocar profeticamente as 7 igrejas aqui. Pode passar, Lucas. E aí nós temos a última semana. São 7 anos que estão faltando, tá? Depois desse intervalo de tempo que nós não sabemos quanto tempo durará o período da igreja. Sabemos que nós estamos no final, né? Então, nessa última semana, nós temos aí o período em que o anticristo faz o acordo com Israel. Se nós formos ler, está escrito assim na profecia, né? Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele, que é o anticristo, fará firme aliança com muitos. Esse muitos é Israel e nações, como nós vimos na reunião anterior. O anticristo vai fazer um pacto com todas as nações para que não guerreie com Israel. Lógico que ele vai usar seu poder, a sua força, e com Israel para que o templo possa ser novamente reerguido, restaurado. Então, Israel vai aceitar ele como o Messias, que estão aguardando até hoje. E esse pacto vai demorar o quê? Uma semana, que é a última semana que está faltando. São 7 anos. Só que na metade da semana, são 3 anos e meio, o que ele vai fazer? Ele vai cessar o sacrifício, quer dizer, não vai ter mais, vai ser proibido fazer ofertas, né, de holocausto, oferta de manjares. Cessar o sacrifício é a oferta de holocausto. Tem as ofertas de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Quer dizer, ele vai assolar, quer dizer, ele vai perseguir, não é? Ele vai fazer uma grande abominação, que é colocar dentro do santo a sua imagem, vai se proclamar Deus, vai mudar a lei que o povo está seguindo, não é?
Nós vamos ver quando chegar lá em Tessalonicenses que ele vai, a iniquidade dele vai ser tão grande, não é? Que ele vai tirar tudo que for limites, porque ele quer ser o Senhor, ele quer ser Deus. Até que a destruição que está determinado se derrame sobre ele, que aí é o final, quando Jesus volta, e ele será totalmente derrotado, e depois nós vamos ver que haverá um reino milenar do Senhor Jesus aqui na terra, tá bom? Volta aí, Lucas, um pouquinho. Não, voltar assim que eu falo para a gente poder conversar. Se tiver alguma dúvida, se houver algum compartilhar, aproveite aí. Você pode ligar o teu microfone aí, perguntar, falar, tá bom? Essas são as 70 semanas de Daniel, que nós estamos vendo aqui. Tudo bem? Então vamos lá, Lucas. Coloca aí agora. Eu quero trazer para vocês algumas interpretações das 70 semanas. Nós temos, primeiramente, uma interpretação católica. Ah, a Igreja Católica, ela interpreta as 70 semanas de uma maneira alegórica, tá bom? Tem a edição pastoral que eu peguei aqui, ela sustenta que Daniel estava querendo mostrar, não mostrava ali, na verdade, um interesse em predizer a vinda do Messias ou o fim do mundo. E nessa interpretação não se considera o tempo da profecia, tá ok? E sim a resistência dos judeus que estão sendo perseguidos por Antíoco Epifanes. Em 170 anos de Cristo, o sumo sacerdote Onéias III foi que assinou aquele pacto com o Antíoco, ele foi assassinado, tá? E Antíoco invade Jerusalém, coloca no templo uma estátua, foi o que nós já falamos. E um evento aqui do lado, estou colocando para vocês, depois de Abraão, Moisés, Davi, Isaías, você tem a Guerra dos Macabeus. Eu falei que eles purificaram o templo, eles limparam. Então, para eles, essa interpretação que Daniel fez é apenas uma alegoria, tá? Passa mais uma. Aqui nós temos uma interpretação dos adventistas, tá? Os adventistas levam muito a sério as 70 semanas, tá bom? Então, eles seguem esse cronograma de 70 semanas determinado sobre o povo, tem as 7 semanas desde o decreto para restaurar até a restauração, são as 7 semanas, embaixo ali está 49 anos, depois da restauração tem as 62 semanas, mais 434 anos. Só que em vez da crucificação de Jesus, quando encerra as 69 semanas, eles consideram ali, fazendo as contas, né, que dá em outono de 27, que é o batismo de Jesus. Então, para os adventistas, as 69 semanas foram até o batismo de Jesus. Tá ok? 3 anos e meio depois que Jesus foi batizado, ele foi crucificado. Então, eles consideram que esse período do evangelho são a metade da semana. E a última metade da semana, ele iria até outono de 34, que com o apedrejamento de Estevão, que não é tu, Estevão, aqui, tá bom? É o Aleluia. O primeiro mártir, né, da igreja, Estevão. Então, para esse grupo cristão, o que acontece? As 70 semanas acabou lá com Estevão.
E a partir de lá para cá, não é? Nós estamos só aguardando a volta do Senhor. Eu não estou colocando aqui dizendo que está certo ou está errado, tá? Eu estou só trazendo para vocês o que é que essas grandes organizações se baseiam, entendeu? Não estou criticando nem nada, estou só expondo aqui para vocês. Passa mais um. Você tem uma interpretação preterista. O que que é isso? É uma interpretação do passado. Né? Ele só considera as 70 semanas como algo que já também passou. Tem várias denominações, não que as denominações sejam preteristas, mas vários mestres cristãos que estão, né, nessas denominações, eles pregam isso e creem fielmente nisso. Que não muda muito a sétima semana, as sete semanas, que é da ordem restaurar, né, até terminar, mais 62 semanas, tá? Ah, o que muda é assim, os 3 anos e meio os primeiros 3 anos e meio termina com a morte do Messias, tá bem? E aí eles colocam que é um intervalo de 40 anos. Por que esse intervalo de 40 anos? Porque eles consideram que no ano 70, quando o general Tito, como fala ali, um príncipe vai vir e vai destruir a cidade, eles colocam como final da última metade daquela semana, 3 anos e meio. Então eles têm que regredir aqui um pouco até o ano 67, não é? Tem que pegar um ponto aqui para terminar no ano 70, tá bom? E depois disso daí, nós estamos numa nova aliança, numa nova era, já estamos no milênio, estamos já no reino, vivendo o reino de Deus. Tem vários mestres presbiterianos, metodista, batista, que creem assim, embora as organizações denominacionais não tenham isso no seu portfólio de ensinamento. Passa aí, Lucas. E tem a interpretação dispensacional, que é a que nós estamos seguindo desde o primeira aula, tá? Que segue a mesma sequência, né? Ordem de reconstrução até Jerusalém totalmente reconstruída 7 semanas, depois 62 semanas até a morte do ungido, tá? E depois, o que que acontece? Essa confusão que tem da última semana, todo mundo faz seguindo logo após a morte do ungido, o que a gente percebe é que essa última semana ela vai acontecer no futuro, porque desde que o povo judeu rejeitou o Senhor e o crucificou, foi aberta uma porta para nós, os gentios. Então aí se começou a pregar o evangelho e é o período da igreja. E esse período vai terminar com o arrebatamento da igreja, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos focar aqui nesse período da igreja. Quando o anticristo, nós já vimos várias aulas aí que o cenário mundial está fluindo, está se afunilando para que haja realmente um super homem aí, né? O 666, o anticristo, possa colocar ordem na casa, porém até lá é rumores de guerra, é terremoto. Né? Ontem teve um terremoto muito grande no Chile, bem aqui próximo de nós. Essa situação vai cada dia mais ficar intensificada. Então, quando ele fizer o acordo com Israel, Israel vai estar num sufoco muito grande,
hoje já está em guerra. Não é que ele vai entrar em guerra. Israel está em guerra contra o Irã, só que ele está lutando com os braços armados do Irã, que é o Hamas, que é o Hezbollah. A hora que o Irã entrar de uma vez mesmo, tá? Só alguém realmente para poder fazer um pacto de paz. E quando ele fizer, o templo será reedificado lá em Jerusalém, e na metade da semana ele vai quebrar esse pacto, vai sujar o templo com a sua imagem, vai sacrificar ali dentro, dizendo que é Deus, tá? E começa a grande tribulação, a grande perseguição com os povos de Deus, que são a igreja e também os judeus. Mas esses são assuntos que nós vamos tratar quando nós chegarmos na última semana. Nós só estamos falando dela aqui para que você entenda esses 7 anos que estão faltando. E nós estamos vivendo no tempo da graça. Aleluia! Graças ao Senhor. Estamos no tempo da graça. Hoje é tempo de desfrutar Deus, desfrutar Cristo, nos tornar vencedores, como Daniel, orar, invocar o Senhor, buscar Sua palavra e estar consciente de tudo o que está acontecendo e aguardar a volta gloriosa do Senhor. Pode tirar aí, Lucas, e aleluia. Então, com relação às 70 semanas, o que eu tinha para falar para os irmãos, eu falei, posso ter esquecido algumas coisas, e eu fico aqui à disposição, o que os irmãos quiserem saber, que eu puder responder, responderei, o que eu não souber, vou pesquisar e volto a falar para os irmãos. Se alguém quiser falar também alguma interpretação,